Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Eu sou o pastor Nilson, estou aqui em São Paulo, capital. E como eu tenho falado, é um prazer, né, semana ter participado com você aqui dessas devocionais do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers, né? Hoje é sábado, dia 22 de novembro. Né? Sábado, dia 22 de novembro. Eu sou também um amigo de Jesus, né? Os amigos de Jesus são aqueles que participam do Instituto Jesus Cristo e que também participam aqui dessas devocionais, né, com você que também é um amigo de Jesus. Né? E aí nós temos participado nesses dias aí, eu faço parte então do Instituto Jesus Cristo e do Ministério Permanecer. E tem sido um prazer então, mais essa manhã. O tema de hoje, dia 22 de novembro, é superficial e profundo. Superficial e profundo. 1 Coríntios 10, 31 é o texto, né, base para a gente pensar aqui nessa devocional. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tenha cuidado ao permitir-se pensar que os aspectos superficiais da vida não são ordenados por Deus. São igualmente estabelecidos por Ele como os profundos. Algumas vezes nos recusamos a ser superficiais, não por nossa profunda devoção a Deus, mas porque desejamos impressionar outras pessoas com o fato de não sermos superficiais. Isto é uma evidência clara de orgulho espiritual. Devemos ser cuidadosos, pois é desta forma que o desprezo por outros é gerado em nossa vida. E isto nos faz ser repreensores de outras pessoas, considerando-as mais superficiais do que nós. Evite ostentar a aparência de alguém que se considera notável. Deus se tornou um bebê. Ser superficial não é um sinal de ser pecaminoso, nem a superficialidade uma indicação de que não há profundidade em sua vida. O oceano tem uma margem. As coisas mais banais da vida, como comer e beber, andar, conversar, são estabelecidas por Deus. Todas estas coisas o nosso Senhor fez. Ele as praticou como filho de Deus e ele disse: o discípulo não está acima do seu mestre. Mateus 10, 24. Somos protegidos pelas coisas superficiais da vida. Precisamos viver na superfície, fazer as coisas comuns da vida com bom senso. E quando Deus nos der coisas mais profundas, elas estarão obviamente separadas das preocupações superficiais. Nunca revele a profundidade de sua vida a alguém a não ser Deus. Somos tão repugnantemente críticos, desesperadamente interessados em nosso próprio caráter e reputação, que recusamos a nos comportar como cristãos nas inquietações superficiais da vida. Decida-se a levar somente Deus a sério e ninguém mais. Você descobrirá que a primeira pessoa com quem você deve ser mais crítico, como a maior fraude que você já conheceu, é você mesmo. Interessante, né? Talvez a gente possa até colocar um pouco como sinônimo de superficialidade e a simplicidade, alguma coisa assim, para a gente entender melhor essa devocional. Às vezes nós pensamos, né, que as coisas simplesmente como coisas profundas. Eu costumo ouvir muito esse discurso, né? Eu sou, além de pastor, professor de teologia, eu ouço muitas vezes pessoas, né, questionando e dizendo que a maturidade tem que ser, às vezes, com a profundidade do conhecimento bíblico e aquela coisa toda. Né? E eu me lembro que o pastor Carlos Macorde, uma das coisas assim que me impressionou no curso A Vida que Satisfaz, logo que eu conheci, é quando ele usava o exemplo de que ele chegou no Brasil, ele conheceu algumas mulheres que ele chamava de Donas Marias, né? Que eram aquelas mulheres de oração da igreja, aquelas mulheres que tinham uma vida simples. Algumas delas até eram analfabetas, não tinham feito cursos teológicos profundos, né? Não tinham aquela profundidade no conhecimento, né, bíblico dos originais, mas elas tinham uma profundidade na experiência com Deus. Elas eram mulheres de oração e mulheres que Deus usava e que fez grandes mudanças. Então, para muitos,
não é? Pode parecer isso uma superficialidade, uma simplicidade. Como uma pessoa que não conhece tão profundamente algumas coisas, pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Então eu volto aqui à devocional, né? Deus fez as coisas profundas, mas Deus também fez as coisas simples, as coisas superficiais. E nós precisamos valorizar aquilo que é superficial. Eu mesmo costumo dizer a muitos alunos, né, que eu tenho no campo de teologia, eu costumo dizer, olha gente, quando eu estou aqui estudando com vocês teologia, né, estou citando aqui um exemplo meu, me permita isso, você que está participando, mas é uma experiência que eu tenho de vida. Eu costumo dizer aos alunos o seguinte, olha, aqui nós estamos estudando, estamos vendo lá como que era na história, no contexto bíblico, nos originais e tal. Eu falo para ele, aqui você pega o texto bíblico, você fica analisando o texto bíblico, você fica procurando detalhes, tal, fazendo alguma coisa que nós chamamos lá de exegese, né, que é um estudo mais aprofundado do texto, dos termos bíblicos. Eu falo, mas na hora que eu vou fazer a minha devocional pessoal com Deus, aquele momento que estou eu só com Deus lá no quarto, naquele momento eu leio o texto de uma forma simples. Naquele momento eu não estou interessado em ficar fazendo um estudo aprofundado do texto. Ali eu ouço aquela primeira mensagem que vem, aquela mensagem clara, simples, que Deus está falando diretamente ali no texto, né? E aí quando eu leio aquele texto, aí eu vou orar. E quando eu vou orar, eu não chego com palavrões, né, bonitos, né? Palavrões no sentido de palavras, aquelas palavras enfeitadas, bonitas, né? Ó, soberano Deus e aquelas coisas todas. Não. Quando eu chego para orar, eu chego como uma criança. Eu aprendi a me colocar como uma criança no colo do Pai e dizer, Pai, né, eu preciso do Senhor. Pai, eu amo o Senhor. Pai, fala comigo. Então, é simples, eu quero uma oração simples. Eu não quero, quando estiver orando, ficar analisando teologicamente a minha oração, a profundidade. Eu quero ser simples. Então, a devocional hoje nos chama a atenção para isso. Que Deus trabalha em coisas profundas assim. Deus quer que você também experimente profundidade nas coisas de Deus. Mas Deus quer também que você seja simples diante dele como uma criança. Ali ele usou até o exemplo de que o próprio Deus se tornou um bebê, né? Quando Jesus nasceu como um bebê, né? E Maria o tomou nos braços. Então nós somos convidados também a sermos simples como uma criança. Lembra que Jesus falou àqueles que tentavam impedir, né, Jesus de tomar as crianças nos braços, e Jesus tomava as crianças e abençoava. E aí Jesus disse, não impeça de vir a mim esses pequeninos. Ele disse, porque deles é o reino dos céus. E quem de vocês não se tornar como uma criança não pode entrar no reino. A criança é simples. A criança é muito simples. Ontem eu observava uma criança, né, hoje eu estou falando bastante coisas pessoais, mas é o que Deus tem falado comigo. Ontem eu observava meu neto, brincando ali, né, um cercadinho dentro de casa, os brinquedos dele. Eu comentava com a minha esposa, falava, olha, como é a vida da criança, né? Aquele é o mundo dela. Ela pode pegar o livrinho dele, tantas vezes ele vai folhear e ver os mesmos desenhos. Aquele é o mundo dele, ele vive aquilo. Nós adultos já estávamos pensando em outras coisas. Como que vai ser amanhã? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou negociar tal coisa? Qual vai ser o plano? Como que eu vou escrever? Nós nos enchemos, nós ficamos com uma vida muito complexa. E nós não, o adulto ele tem que pensar coisas profundas que ele tem que decidir. E eu olho para a criança, a vida dela é aquela simplicidade, aquele mundo que está em torno dela. Então eu queria desafiar você, esse devocional hoje fala muito comigo, porque eu gosto disso, né? De chegar diante de Deus e procurar também aquilo que o autor chamou aqui de superficialidade, aquilo que para nós às vezes parece algo muito simples, muito superficial, mas é essas coisas que nos colocam em contato com o Pai. E concluindo, eu queria lembrar que você pode entrar no oceano, ou você pode entrar no rio, você pode mergulhar. Você pode mergulhar, mas se lembre que a maior parte do tempo você não passa no fundo do mar e do rio, porque você não é um peixe, né? Você mergulha, mas você tem que subir à tona de novo, à superfície. Você tem que vir à superfície para respirar. Então a nossa vida também é assim, né? Busque as profundezas de Deus, busque se aprofundar no conhecimento de Deus, busque se aprofundar na oração, no seu momento com Deus. Tenha profundidade, mas também trate as coisas superficiais, a sua vida, o dia a dia, como o texto diz. Seja o momento que você está comendo, bebendo, conversando com alguém,
Trate essas coisas também como algo que Deus criou e que faz parte da sua vida e valorize tudo isso. Valorize cada momento desse. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver, Senhor, a nossa vida como o Senhor nos fez. E mesmo aquelas coisas, Pai, que muitas vezes alguns considerariam banais, superficiais, simples demais, em todas essas coisas nós vemos a glória do Senhor. As coisas simples da nossa vida, nós vemos ali a presença do Senhor. E nós podemos viver a nossa vida, Deus, não só daqueles momentos que estamos, Pai, separados, ó Deus, numa profundidade de oração, numa profundidade no estudo bíblico, mas nós podemos perceber o Senhor no nosso dia a dia. Em cada situação nós podemos ouvir a Tua voz. E obrigado por isso, Senhor. E que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui possa fazer isso. Possa ouvir a Tua voz durante todo o dia, mesmo nas coisas simples e superficiais da vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa devocional, ela fala muito com a gente, né? Cada dia que nós participamos, essa hoje também falou muito comigo. E eu penso que falou com você, né? Então, compartilha com alguém. Passa para alguém, diz, olha, tem uma palavra aqui importante para você. Compartilha com alguém esse vídeo, né? Curte esse vídeo e continua seguindo o Ministério Permanecer nas redes sociais. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Amanhã um novo amigo de Jesus, né? Amanhã domingo um novo amigo de Jesus vai estar aqui participando com você dessa série e assim nós continuamos participando juntos aí. Amém? Deus te abençoe.